adoro essa música. Ela eleva a nossa frequência, tá? Ela tá lá no grupo Permitidos Prosperar, hein? Só vocês colocarem de vez em quando. Então, vamos continuar. Bom dia com alegria. Mônica, tô curtindo o teu perfil. Que coisa mais linda que você faz! Cheio de balões, aquele negócio também que você fez com a linha, depois colocou no redor do vaso. Gente, ó. Falei, bah, que coisa linda! Parabéns. Muito legal. Então, vamos continuar a nossa aula. Eu tentei fazer durante a semana, mas, gente, não deu. Não consegui. Daí eu pensei, bom, antes de eu fazer algo atropelado, vamos deixar para segunda mesmo. E dessa semana eu marco mais uma. Então, nós estávamos falando sobre o amor que sabota. A gente começou a ver algumas desordens, né? Então, o amor que sabota é aquele amor que nós atraímos, né? Aquela relação que nós atraímos em consequência da nossa ressonância, da nossa vibração, do estado mental em que nós nos encontramos, do estilo de vida que nós tivemos, do meio, do ambiente familiar que nós vivemos. E enquanto a gente não gera uma consciência, um despertar diferente, para que a gente possa, ó, minha unha, para que a gente possa encerrar esse ciclo de repetições, a gente continua sempre naqueles loopings, atraindo sempre os mesmos tipos de relacionamentos e ficando achando que a nossa vida é assim, que o nosso destino sempre será esse e que é desta forma que tudo sempre vai acontecer. Tem um salmo, Salmo 139, eu gosto muito dele e o Hilário, ele sempre comenta esse salmo nas aulas. Ele diz assim, não lembro, é 139:16. Eu não lembro de fato, minha Bíblia está lá do outro lado, mas ele diz: antes, quando você era um embrião, antes mesmo eu já te via e todos os dias da sua vida já estavam criados. O que eu compreendo disso? O que eu, Kelly, tenho para mim disso? Porque vocês podem ver, nós temos várias interpretações. Muitas vezes, aquilo que um padre, um pastor dentro da igreja, a nossa própria leitura da Bíblia traz, é uma coisa. O que eu, Kelly, vejo? Sim, desde mesmo do nosso embrião, a gente já veio na família certa, a gente já veio nos lugares certos. Para quê? Para que a gente tenha crescimento, evolução dentro do ser espiritual que somos e habitamos esse corpo, né? Eu quero que vocês me digam o que vocês entendem disso. Nesse momento, há um destino traçado para cada um de nós. Um destino. Então, você pode pensar assim: não importa o que eu faço, os meus dias já são criados desde o momento da minha concepção e não adianta fazer nada porque já está criado, já tem esse destino. Não é bem assim. Você veio nesse lugar, você veio nesse ambiente, você veio com esses pais para que você conseguisse, a um nível de consciência de desperto, mudar, elevar quem você é para que o destino de fato se cumpra da forma mais elevada. Então, por exemplo, eu vou vir para uma família toda quebrada, toda desestruturada, problemas com pais, problemas de relacionamento entre eles, problema de escassez. E ali, Deus já nos deu o livre-arbítrio e nos fez imagem e semelhança dele. Nesse momento, é como se ele nos diz assim: faça o teu melhor, rompa os seus padrões, crie consciência e, dentro desse destino, remonte a sua história, refaça a sua história, né? E é muito claro isso. Então, por exemplo, se eu, Kelly, tivesse continuado com aquele nível de consciência que eu tinha, de que eu era sempre vítima, de que ninguém gostava de mim, de me moldar dentro das relações que eu entrava, de ser sempre dependente emocional, né? Quem sabe eu estaria lá ainda, quem sabe eu ainda estaria com 8 remédios por dia, quem sabe eu não teria saído do momento crucial lá, crítico da minha vida, de 15 dias internadas e ter tido um AVC, quem sabe lá teria terminado. Mas há um destino maior quando a gente muda e eleva a nossa consciência, traz conhecimento e começa a aplicar esses conhecimentos na nossa vida. O grande problema que existe é que muitas pessoas têm o conhecimento, têm o entendimento, têm as leis, sabem que precisa ser aplicada, mas na hora da aplicação para fazer a reconfiguração,
não aplicam. Outra consciência, antes de nós começar no tópico ali, para a gente entender que, sim, Deus sabe de todas as coisas, e Ele vai trazer para a sua vida justamente aquilo que é para o seu crescimento e evolução, aquilo que é para o seu ser espiritual passar, transmutar karmas, né? De seus avós, de seus pais, dos seus antepassados, porque toda a vida deles está contida em mim. Toda a vida dos seus ancestrais está contida em você. E aí cabe a você criar uma consciência maior de mudar essa história. E são poucas as pessoas que conseguem atravessar esse caminho, atravessar esses desafios, né? Aquelas que se... Bom dia! Zoom lerdo aqui. Eu tô vendo aqui que tá meio lentinho, mas que bom que você está aqui, Rosane. Então, a gente precisa aprender a atravessar esse caminho. O que que a gente faz, por exemplo, lá no Reconfigure Seu Destino? Reconfigure Seu Destino, a gente toma consciência dos padrões que nós vivemos. No Permitir-nos Prosperar, você já começa esse processo de tomar consciência e compreender que é preciso mudar. Dentro do Reconfigure Seu Destino, nós anotamos e nós criamos uma estratégia. Esse ano, o que foi os meus valores, né, que eu identifiquei e que eu configurei para esse ano na minha vida? Obediência, consistência e disciplina. Obediência, consistência e disciplina. E quando eu estava lá, organizando os meus valores, na consistência, eu precisei mudar. Eu precisei trazer, em vez da consistência de trabalho, 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 eu precisei descrever as crenças que sustentam esse valor com descanso. O ano passado, um dos meus valores era produtividade. Eu produzi muito, trabalhei muito. Esse ano tem descanso no meio. E eu acho que eu nunca descansei tanto nos anos da minha vida como esses 6 meses que estão aí. Por quê? Porque foi como eu configurei. E aí a gente vai compreendendo que a forma como você estrutura, configura a sua história, a sua mente, a sua fala, né? É como o seu destino se dará. Por que que muitas pessoas não saem desse destino de vida? Porque na mente delas, na consciência delas, na vibração delas, não existe forma de mudar nada e elas estão à mercê do ambiente e das pessoas. Então, o amor que sabota é quando você não reconhece a sua autoridade de mudança. Quando você não reconhece essa autoridade que existe em você por ser filho, filha de Deus, criador. Se Deus nos disse que seremos filhos e filhas dele semelhantes a ele, ele é um criador, logo nós somos criadores. Só que nós temos que ter consciência do que é que nós estamos querendo. Ou nós vamos ficar repetindo padrões. E o amor que sabota é justamente isso. É esse que repete padrões inconscientemente e nunca consegue mudar de dentro para fora a realidade que é a realidade que existe. Então, cada vez mais vocês vão ficar percebendo que o mundo, que a vida, as pessoas elas estão tirando a vida por pouca coisa, elas estão matando por pouca coisa, elas estão adoecendo porque se fala pouca coisa, mas não é pouca coisa, é todo um contexto de vida que está ali e a pessoa não é capaz, não quer e não se abre para mudar, tá? Compreendem isso também? Concordam? Sim, desde o seu embrião, todos os dias da sua vida foram já designados, traçados, mas nesse destino existe sempre o livre-arbítrio e novas condições, novas escolhas que conforme você desperta, você vai atraindo. Então, eu poderia ter me contentado com a vida que eu tinha. Não, eu aceito os desafios e aí vem a parte de reverência, de aceitação da vida, e eu mudo de dentro para fora. As chaves da nossa riqueza, elas começam dentro de nós, com o tipo, nível de consciência, percepção do mundo que nós temos. Só a partir dali que realmente, fato, materialmente, as coisas começam a se movimentar. Então, essa autorresponsabilidade de ser aquilo que se quer, né, está sempre presente.
E aí a gente viu na aula passada sobre entendendo o amor que sabota, que é esses conceitos, essas histórias, os lugares da onde viemos e dentro de nós aquilo que precisamos resolver, né? Então, eu conversava esse fim de semana com uma grande amiga e nós conversávamos sobre mãe. Por que que a minha mãe continua fazendo isso, né? Porque continua me impactando tanto isso. Por que que continua? Aí que vem aquela chave. Seu pai, sua mãe não irão mudar para que você possa evoluir e crescer. Você que tem que mudar a forma como você vê e a forma como você se impacta a cada atitude deles, compreendendo que o que eu precisava já foi me dado. Ah, como é que eu compreendo isso, Kelly? Como é que eu mudo isso? Ela me disse, como é que eu mudo isso, Kelly? Porque isso me faz sofrer. Sim, isso faz sofrer, porque eu ainda, quando faz sofrer, é por quê? Porque eu ainda espero que esta pessoa mude. Eu ainda espero que esta pessoa seja diferente comigo. Eu ainda estou na espera. Toda falta de resultado esconde uma espera nas relações. Então, eu ainda espero, espero e espero e desejo que num novo desafio, num novo momento, numa nova situação, essa pessoa mude como ela me trata, como ela me vê. Não, isso não irá acontecer. É você que muda a forma como você vê tudo isso. Isso é ordenar, isso é colocar ordem. Kelly, mas isso me machuca. Sim, te machuca porque você continua preso naquilo que o outro te faz e que você recebe. Ela me disse: como é que você fez? Eu compreendi que algumas coisas que se fazia, que acontecia, não era sobre mim, era sobre ela. Então, quando você vê alguma atitude de alguém e você toma para si, aquilo te dói, tem que ter essa consciência o tempo todo. Nem tudo é para mim, mas é sobre ela, é a falta dela, é aquilo que essa pessoa tem. E eu preciso mudar a minha forma de receber isso. Tá? Então, ordem e aí corrigir as nossas relações, né? A reciprocidade. E nós terminamos a aula passada falando da ilusão do amor incondicional, né? A ilusão. Por que essa ilusão? Porque esse amor incondicional hoje na nossa vida é eu dou, você me dá, ou é eu faço tudo para o outro, né, para que eu receba de volta. E nós falamos sobre traições, lembra? Aquela pessoa, por exemplo, que está num relacionamento, ou num chefe, ou com uma amizade, e a pessoa pronta, pronta, pronta para você, e você sempre perdoa, sempre perdoa, sempre perdoa. E isso nos coloca num lugar de arrogantes, porque quanto mais nós estamos perdoando esses erros e continuando ali nessa relação, é como se a gente dissesse que aquilo ali é nossa vida e nós não temos o poder de perdoar ninguém. A pessoa que tem que ficar com as consequências dos seus atos. Nós temos que aprender a nos posicionar. Então, por exemplo, um casamento quebrado, falido, que tá ali, que nunca dá certo. O um dos cônjuges, eu não gosto muito sempre de falar que o homem, o homem, o homem, o homem, porque eu não vejo assim, gente. Eu vejo que às vezes é a mulher que trai também. Eu tenho muitos casos em que é a mulher que trai, não é o homem. Só que o nosso mundo hoje é tudo culpa do homem. Nós não olhamos mais para o homem como um ser que também é de Deus. E também tem seus desafios, e também tem suas dificuldades, né? Então, eu gosto de olhar o homem e a mulher como, como um ser, né? Igual, integral, com as suas dificuldades. Então, mas tudo bem, vamos lá, vamos pegar a mulher. A mulher trai, 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 o homem aceita, 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 aceita. O que que isso cria? Um afastamento. Por quê? Porque quanto mais eu perdoo, mais poderoso eu me torno. E quando eu me torno poderoso, o outro nunca vai conseguir me compensar pelo tamanho ato que eu tive de perdoar. Vocês estão me entendendo? Alguém me fez algo gravíssimo. Ah, eu perdoo você, tá tudo esquecido. Não, eu deixo você com as consequências suas. Qual que é o meu posicionamento? Eu vou ficar nisso? Isso tá acabado, gente. Não vai conseguir reestruturar. O que é que tu faz? A não ser que você realmente deixe com a pessoa as consequências dos atos dele e decida seguir com essa pessoa, mas aí você precisa olhar para ele diferente. Esse é o grande desafio. É por isso que muitas relações acabam não dando certo por conta disso.
Porque eu te perdoei, agora você tem que me dar o que eu preciso. Por quê? Porque eu tive um ato extremamente generoso de perdoá-lo. Generoso, olha tudo que eu fiz. E a gente precisa sair disso. Não, nós não somos capazes disso. Nós somos capazes de nos libertarmos disso, mas deixar a pessoa com as consequências dos atos dela para que isso não venha para mim, tá? Então, o relacionamento saudável é uma construção de via dupla, tá? O amor, ele não pede sacrifício, ele pede troca. Troca real. Então, por exemplo, aconteceu algo ruim, eu reconheço por que isso aconteceu. Tem a minha parte e a parte do outro. Nunca, 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 nunca é culpa só de um. E eu recebo muitas mulheres e muitos homens também que dizem que eles não são culpados por aquilo que aconteceu. Sempre é culpa do outro. E quem não consegue enxergar a sua parte diante da situação acontecida, vai continuar repetindo, 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 até que aprenda. E se não aprenda, vai morrer tentando e não vai conseguir sair desse lugar. Tá? Então é troca real, o que de fato você quer. Você tem que ter consciência dentro de você do que é que tu quer. Parte 3: a frequência do amor ligada com a criação da realidade. Por que a frequência do amor? Porque a frequência do amor, ela ressoa em 650 Hz. Ou seja, é uma vibração elevadíssima, tá? 650 Hz é uma vibração elevadíssima. A frequência do amor é, por exemplo, eu tive um problema com uma pessoa, né? Dentro de mim eu fico em paz com essa questão, com esse relacionamento, com essa quebra de confiança, de amizade, de tudo mais. E eu deixo com ela as consequências dos atos dela, mas eu me posiciono. O que que é eu me posiciono? Eu me afasto. Por quê? Porque eu me amo o suficiente para compreender que aquilo ali não me faz bem e eu me posiciono, eu me afasto. Eu fico querendo que essa pessoa se dê mal, ou eu fico falando mal dela, ou eu fico tentando um momento de vingança, ou vibrando com as coisas dela. Muitas pessoas têm a encrenca com alguém, né? Se afastam, não quero mais saber de você, papapá, papapá, mas aí estão o tempo inteiro de olho do que essa pessoa está fazendo da vida, o que está acontecendo na vida dela, o que ela está fazendo, fica seguindo nas redes sociais, fica ali o tempo inteiro de olho para quê? Para ter a oportunidade de ter a felicidade de ver essa pessoa se ferrando. Isso não é a vibração do amor de nenhuma forma. Então, a vibração do amor com a criação da realidade é quando você compreende que, ok, eu me posiciono, eu me afasto desse ser. Por quê? Porque eu me amo o suficiente de saber que aquilo me faz mal e eu não me coloco mais em predisposição de que isso aconteça comigo de novo. Existe a predisposição, que não é destino, gente. Não é destino. Então, quando as pessoas dizem assim, ó, vou pegar um exemplo. Saí de casa irritadíssima, briguei aqui, tá? Aconteceu um auê, briguei, xinguei, tô brava, irritada, nervosa. Eu saio de casa com meu carro e eu pego 140 na rodovia, porque eu preciso extravasar, porque eu tô com raiva, porque eu preciso. Eu bato meu carro, eu morro, e aí as pessoas vão dizer o quê? Deus quis assim. Ah, pelo amor de santo Deus, você se predispôs àquilo. Não, Deus não quer isso, pelo amor de Deus, ó, pelo amor de Deus, né? Coitado dele. Não, não é, você se predispôs. Você se colocou em risco. Não venha dizer que foi Deus que quis assim. Deus não quis isso. Deus não quer isso. Ó, esse fim de semana que eu falei lá pro áudio de vocês. Veio a mãe e o novo marido da mãe pegar a filha na casa do pai e o pai matou os dois, aqui na rua da minha casa. O pai matou a mãe e o companheiro dela. Por quê? Por uma discussão besta, por uma discussão tosca, né? Porque estão discutindo na justiça, um não aceita isso, um não aceita aquilo. E aí a raiva vem, toma conta de mim e eu faço uma atrocidade dessa. Ah, mas eu fiz em nome do meu filho. Pois é, mas o seu filho ficou sem mãe e sem pai agora. Um tá preso e um tá morto. E agora? Predisposição. A mulher sai na rua com uma roupa micro, micro.
shortinho curto, blusinha tapando pouco, à meia-noite, sozinha, a pé, acontece alguma coisa, as pessoas são terríveis e más. Não, você se predispôs a acontecimentos assim. Você se colocou em risco. Vocês entendem isso? Que as pessoas acabam não assumindo a responsabilidade pela vida delas, e aí sempre é culpa de alguém. Pessoas más existem, pessoas mal intencionadas existem, pessoas surtadas existem, cada vez vai existir mais. Cada vez vai existir mais, prestem atenção. Estamos apenas no começo de uma revolução espiritual. E vocês vão ver muitos casos daqui por diante de pessoas com a sanidade mental doente, tá? Com depressões, com casos suicidas, com um matando o outro, com pessoas tirando a vida. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ficar com aquilo que é. As pessoas não se responsabilizam por sua parte na vida, na sua história, na sua criação de mundo. E é por isso que dá o que dá. E é por isso que acontece o que acontece. Porque nós estamos jogando para o outro as responsabilidades. Isso nunca vai dar certo. Faz sentido? Rosane, a Fábia e a Rosane estão me ajudando, ó, cara. Eu não sei se é a Eliana que tá ali ou é a- esqueci o nome da outra. Samara? Sanara? É Sanara? É, essa eu não conheço o rostinho dela. Uma hora dessa ela aparece. Então, a frequência do amor está ligada com a criação da realidade, por quê? Porque quando essa frequência de autorresponsabilidade existe, você começa a compreender que você não é vítima de nada. Você está nos lugares que você se permite estar. Você se coloca nos lugares que você se permite estar. Você aceita as coisas que você aceita. Porque muitas vezes você não tem coragem de posicionar-se diante das atitudes do outro, diante dos desafios. Não, isso eu não aceito para mim, eu não quero isso, né? E muitas pessoas não conseguem, porque como é que eu vou fazer isso com essa pessoa? Mas e você? Você não é a parte mais importante da sua vida? Né? Então, tudo que a gente vibra, tudo que a gente atrai, como por exemplo, relacionamentos destrutivos, eles não aparecem por acaso. Eles são a resposta de uma demanda vibracional. Se você tem crenças de que não é o suficiente, de que você não é merecedor, se você não se responsabiliza pela sua vida, se você se predispõe a situações, né, que você sabe que aquilo pode dar ruim, se você se predispõe àquilo, você está atraindo justamente aquilo que vai acontecer. Tem um ensinamento de Bob Proctor. Bob Proctor é um ele é um psicoterapeuta, psicanalista, né? E ele fala muito da criação de realidade. Ele diz assim: paradigmas mentais criam a sua realidade. Que são paradigmas mentais? Aquilo que de fato você acredita, né? Então, as suas crenças, aquilo que você acredita, vai se manifestar, vai se realizar. Como a gente está falando de relacionamento esse mês, mas a gente poderia pegar crenças de escassez, de questões de profissão, de saúde, mas falando em relacionamentos, homem nenhum presta. Melhor só que mal acompanhado. Quem ama sofre. Não tenho mais tempo de amar, né? Você pode até atrair um relacionamento, mas se a sua mente está ligada com os paradigmas mentais, é isso que você vai criar para sua realidade. Então, que tipo de relacionamento você atrai? Se homem nenhum presta, você atrai um relacionamento tóxico. Você atrai um relacionamento que vai te fazer sofrer de fato, tá? E isso não é azar, isso não é o mundo, isso é padrão, isso é ressonância, isso é vibração que está contido no seu inconsciente. Então, estou numa relação, que nós estamos falando agora da frequência do amor com a criação de realidade, tá? Eu estou numa relação, mas eu já inicio essa relação com medo de ser traída. E no medo de ser traída, eu começo ao tempo inteiro cuidar dessa pessoa. Eu fico olhando o celular,
Eu fico desconfiando de qualquer coisa. Eu estou sempre ali naquele sentimento, né, de que eu preciso vigiar o tempo inteiro, porque isso já aconteceu comigo no passado, ou já aconteceu com meus pais. Eu aprendi que homem nenhum presta, eu aprendi que eu preciso dar muito duro para não depender de ninguém, eu aprendi diversas coisas, né, que estão ali emanando, são reais na minha mente. E aí eu inicio essa relação já com esse medo. O que que vai acontecer? Não há dúvida do que vai acontecer. Você vai ser traída. Por quê? Porque a sua consciência cria a sua realidade. Aquilo que você acredita vai acontecer. Então, em que você acredita? Poxa, mas por que que eu atraí justo essa pessoa para mim? Por conta disso que você vibra. Você quer alguém que não te traia. Logo, você vai atrair alguém que te traia, porque a nossa frequência, a nossa mente, ela não entende isso. Não quero alguém assim, não quero alguém assado. Semana passada, uma pessoa mandou um direct para mim e ela disse assim: Kelly, eu não entendo o que acontece. Eu tô em busca de um relacionamento e eu peço todos os dias para Deus, ó, escute essa. Eu peço todos os dias para Deus que eu encontre um homem solteiro, livre, desimpedido, que não tenha filhos. É o que eu peço, eu oro a Deus e eu peço. Eu quero um homem que seja livre, solteiro, que não tenha filhos para que eu possa me relacionar. Mas eu já estou na minha quarta relação e todos os que aparecem são divorciados com filhos. O que que eu faço? Eu falei, para de pedir que você quer um homem sem filhos. É muito simples, porque o seu medo justamente vai trazer para você aquilo que faça com que você saia desse padrão. Então, aquilo que você diz, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, o seu cérebro não entende isso. Você vai atrair justamente aquilo, né? Então você vai ter que sanar em você esse medo que você tem, essa crença que você tem, para que a sua realidade mude ou não mude. Ela disse: que coisa! Eu peço a Deus, eu estou sendo muito clara com Deus. Eu quero um homem sem filhos, mas só parece homem divorciado com filho. Eu não quero homem com filho. Aí eu disse para ela: mas você acaba se relacionando com eles? Ela me disse: sim, porque eles são homens maravilhosos. Eu falei: então, quem sabe você precisa mudar isso, se eles são homens maravilhosos, né? Por que que o filho é o teu impedimento? Entendem que as pessoas condicionam a algo? Eu condiciono. Tem que ser assim, não pode ser assado. E aí eu não me permito viver aquilo que eu preciso viver. Ah, mas eu não quero, eu já decidi para mim que eu não quero um homem assim. Então você vai ter que mudar o porquê que você não quer isso, porque alguma coisa tem para essa pessoa não querer isso, né? E começar a vibrar, a ser, a trazer crenças diferentes. Pessoas que se anulam o tempo inteiro para agradar. O tempo inteiro eu quero agradar e ser amada. Vão atrair pessoas controladoras. Os ditos narcisistas vêm para aquelas pessoas que não enxergam seu alto valor, seu próprio valor. Estão sempre dependentes e sendo aquilo que os outros desejam, tá? Quem acredita, por exemplo, a ressonância do amor, a criação da realidade. Se ninguém presta para você, só você que presta, só você que é bom, todo o resto do mundo é, não presta, quem que você vai atrair para sua vida, para sua convivência? Pessoas que vão provar, validar a sua crença. Nós sempre vamos atrair pessoas que vão validar aquilo em que acreditamos. Isso é ressonância, tá? Bob Proctor fala muito nisso. E pesquisem lá depois dele, se vocês quiserem. A ressonância faz isso, tá? Compreenderam essa parte? Sim? Sim? Quatro. Lealdade ao sofrimento e culpa ao apego. Lealdade ao sofrimento. Então, aqui a gente entra numa parte mais sistêmica. Como que é essa lealdade ao sofrimento? Então, como eu falava inicialmente, nossos bisavós, tataravós, avós, pais estão contidos em mim. Por que estão contidos em mim? Porque eles viveram, eles nasceram, eles vieram, fizeram todo um caminho para que eu chegasse, né?
Então, a minha mãe está contida em mim, a minha avó está contida em mim, ou seja, as histórias que eles vivenciaram também são minhas histórias, também são minhas histórias. Estão na parte de DNA. O DNA, ele não é só, por exemplo, assim, eu vou ter essa doença porque todo mundo teve. Eu tenho predisposição para ter Alzheimer porque minha mãe teve, minha avó teve, minha bisavó teve. Sim, de fato você tem predisposição porque está no seu DNA. Como, por exemplo, meus antepassados, as mulheres da minha família, todos tiveram o mesmo padrão de relacionamento. Isso está no seu DNA. Até que você tome consciência disso e rompa com essa lealdade. Como que rompe com essa lealdade? Sabendo que isso está ali e reconhecendo, dizendo sim para essa história. Enquanto eu quiser fazer tudo diferente, mas de forma de não aceitar o que elas viveram, eu estou continuando na lealdade inconsciente. Então, relacionamentos tóxicos por lealdades inconscientes, a dor do pai, a dor da mãe. A minha mãe nunca foi feliz no amor, a minha avó nunca foi feliz no amor, ninguém nunca foi feliz no amor. Inconscientemente, eu também não vou ser feliz de nenhuma forma. Por quê? Porque eu não posso ser desleal a essa história. Mas eu jamais vou viver a vida que a minha mãe teve. Quando se depara com a vida, com aquilo que está vivendo o quê? Exatamente a mesma coisa, né? E isso não é só no ruim, ainda bem, né? Isso é no bom também. Então, eu tive um exemplo de um relacionamento lindo, de um relacionamento de respeito, de um relacionamento de crescimento, por lealdade, eu também vou criar um assim. Então, as nossas crenças ditam a forma que a nossa vida irá se manifestar, tá? Então, o amor cego, esse amor que limita, né? Ele, na nossa inconsciência, vai dizer assim: pai, mãe, se você não pôde, eu também não poderei. Eu também não posso. Eu não farei diferente. Por quê? Porque se eu fizer diferente, eu não pertenço. Se eu fizer diferente, eu estou, eu estou descumprindo, ou estou, não é essa palavra, eu estou negando vocês, tá? Então repete, 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 repete padrões. Mas eu não quero mais repetir. Então tem que tomar consciência do que você está fazendo. Tem que ir para um resgate de um sim a essa história. De compreender que tudo é, tudo foi do jeito que foi, e agora eu posso seguir livre, mas eu preciso mudar internamente isso em mim, tá? Então, Cristo ele nos ensinava, né? Amar com verdade, não com apego. O amor que se sacrifica, ele, ele perde. Ele não tem fruto. Aquela pessoa que faz tudo o que faz para manter o outro aprisionado. Eu já contei para vocês que eu no início ali da minha relação, início que eu digo são vários anos, né? Não é o início, tipo, 5, 6, 7 anos do início da relação. Eu deixava de fazer as coisas que eu gostava. Por quê? Porque quando eu não ia para as coisas que eu gostava, depois eu tinha o direito de dizer para o João assim: não, mas eu não fui, eu não fiz, eu não sei o quê. Por que que você acha que você pode? Não, mas eu não saí com as minhas amigas. Por que que você tem que sair toda noite jogar bola? Não, mas eu tô em casa fazendo as coisas, cuidando de você, esperando você. Por que que você acha que você tem o direito de fazer tal coisa? Então eu me privava para que eu pudesse cobrar o mesmo dele. Isso é aprisionamento. Isso é uma prisão que a gente coloca. E sempre que eu tento aprisionar o outro, ele se afasta. Ele vai sempre se afastar. E aí eu fui aprendendo e ele me cobrava. Ele dizia assim para mim: Kelly, saia, vai ver pessoas, vai conversar, vai viver tua vida. Por quê? Porque ele ficava louco, né? Ficava maluco, eu não deixava ele fazer absolutamente nada. E se ele ia, eu já estava na porta esperando, com um beiço desse tamanho, brava, porque ele saiu jogar bola. Não, ele não tem que jogar bola, ele tem que ficar em casa comigo. Ele tem que me ajudar, que eu queria viver limpando. E ele dizia: mas para que que vai viver limpando? Somos só nós dois. É só, nós vivemos 6 anos, só nós dois. Daí que eu engravidei. E olha, eu engravidei quando? Eu engravidei quando eu decidi me separar. Primeira vez que eu decidi me separar, eu engravidei.
Eu digo, barbaridade, agora vou ter que aguentar mais um pouco. Aí depois, na outra, pois é, daí, olha só, daí na outra crise engravidei de novo. Pois é, mas tá engravidando? Sinal que não tá tão ruim assim, né? Porque senão essas coisas não iam acontecer. Vocês entendem? Ah, nós estava se separando e engravidei. Pois é, mas e daí, como assim? Vocês entendem? Porque pela falta você acaba fazendo para prender a pessoa. Isso é inconsciente. Então, de uma forma ou outra, eu queria prendê-lo. É um amor com apego, um amor que se sacrifica para que o outro faça o que você quer ou fique. E, de alguma forma, quanto mais eu estava nesse lugar, mais a gente se afastava, criando uma família e, ao mesmo tempo, criando afastamento, né? Então, o amor verdadeiro, ele sempre liberta, ele nunca prende. Quando ele prende, significa que ali existe uma dependência emocional, tá? Então, exemplos. Aquele relacionamento em que um sempre precisa pedir permissão ao outro para fazer qualquer coisa. Não que dentro de um relacionamento não precise haver respeito e combinados. Numa relação saudável existem combinados, tá? Então, ainda mais se tem filhos. Não pode só a mulher ter que ficar em casa com os filhos e o homem poder ter a vida dele toda do jeito que ele quer. Não, tem que existir combinados. Como, por exemplo, eu estou aqui na segunda-feira às 7 horas dando aula para vocês. Tem que levar o Davi Gabriel na escola às 7h25. O João fica toda segunda para ajudar o Davi e levar ele na escola porque eu tenho aula. Isso é um combinado, isso é um ajuste. Isso tem que existir. Ah, tal dia a Kelly tem tal coisa para fazer, né? E ela vai. Por quê? Porque o João ficou dando suporte. Os meus cursos, quando eu vou fazer os meus cursos com dois filhos, um adolescente e um pequeno, por quê? Porque eu tenho alguém me dando suporte. Existem combinados pré-estabelecidos. Tem que existir. Os combinados é uma das chavezinhas para os relacionamentos. O que é que vocês têm de combinado? Vocês têm que sentar e têm que definir. Ah, na quarta-feira, aquele é meu dia de jogar bola. Quarta-feira eu sei que eu não posso marcar nada. Por quê? Porque é o dia dele jogar bola. Mas na quinta-feira é meu dia de ir, sei lá eu aonde. Então, na quinta-feira, em contrapartida, você fica e eu vou. Ah, mas não tem que fazer tudo junto? Não, não tem que fazer tudo junto. Tem que ter os momentos juntos. Mas tem que ter um momento de individualidade. Relação que não tem um momento em que o outro possa ser aquilo que é essência para ele, vai dar errado. Não, não é porque você está com alguém que vocês precisam fazer tudo junto. Isso vai dar ruim. Vai dar ruim, tá? Então, outra coisa também que afasta dentro dessas lealdades inconscientes que a gente tem, tá? É quando você entra numa relação e você é tão infantil, tá tão na criança ferida ainda, né? Porque a criança ferida é aquela que os pais dão tudo o que ela precisa. E percebam, seu pai e a sua mãe, quando eles lhe davam tudo o que você precisa, eles não perguntavam para você: "Ah, Eliane, o que é que você quer que a mamãe vai te dar?" Não, eles te dão aquilo porque eles entendem que aquilo é o que você precisa e ponto final, e eles vão te dar sem medida. Esse amor infantil, ele vai para um casamento, para uma relação, e ele não tem diálogo. As pessoas que estão nesse padrão, nessa lealdade, não têm diálogo. Então, elas vão para a relação esperando novamente que o outro entenda e dê a ela tudo que ela precisa sem que ela diga: "Ah, mas se você me ama de verdade, você abre mão disso. Ah, mas se você me ama de verdade, você escolhe o quê? Você escolhe os seus amigos ou você escolhe ficar comigo? O que é que você escolhe?" Porque você tem que escolher. Ah, eu sou tão importante assim, se eu sou tão importante, me prove. Ah, eu tenho tal coisa, você deveria saber o que eu gosto. Você não deveria estar me pedindo. Ah, eu não quero que ele me peça, eu quero que ele me surpreenda o tempo inteiro. Não vai saber. Homem tem um padrão completamente diferente. A gente até está mais atento no que os homens gostam e não gostam, né? E eles também fingem um pouquinho mais, porque eu cansei de dar presente pro meu marido, que um dia depois ele me disse assim: "Kelly, sabe do que eu gosto de verdade?" Porque eu dava sempre.
tênis, camisa, calça, meia, cueca, perfume, né? Esses eram sempre os presentes. Aí um dia ele me disse assim, amor, sabe o que eu gosto de fato? Falei, o quê? Eu gosto de coisa de música, eu gosto de violão, eu gosto de palheta, eu gosto dos negocinhos de colocar, de microfone, de pedestal, eu gosto disso. Falei, meu Deus, que sem graça isso. Pois é, mas é o que ele gosta. Entende? A gente precisa aprender a dizer. A gente precisa aprender a se comunicar, a gente precisa sair do amor infantil, porque o amor infantil ele não cria nada, ele só nos condiciona, tá? Tópico 5. Se vocês tiverem pergunta, vocês fazem, tá? Mas vocês estão muito quietos, vocês sempre são muito quietos. Vocês são alunos muito disciplinados. Com silêncio. Quando o amor precisa acabar para a vida começar. Esse é o tópico 5, estamos chegando ao final. Quando o amor precisa acabar para que a sua vida de fato comece, tá? Vocês já viram casos assim? De, por exemplo, pessoas que estavam em relações em que se dizia que havia muito amor, muito amor, muito amor, né? E na verdade era um grande aprisionamento, um prendia o outro, um jogava no outro as dependências dele, as inseguranças dele, e só depois que isso acabou que as pessoas de fato conseguiram viver a vida delas, né? Então, muitas vezes é preciso sair do apego, deixar acabar, deixar que se vá tudo aquilo que você chama de segurança, de amor, que na verdade não é amor, é uma dependência emocional, para que você de fato abra espaço para uma nova vida. Muitas pessoas deixaram algumas relações, e aqui, por exemplo, quando eu falo para vocês, né, que eu tive uma quebra com uma pessoa que esteve na minha vida por muito tempo. E quando há esse rompimento, é preciso deixar ir. Isso pode acontecer, por exemplo, num trabalho. Tem pessoas que estão há anos e anos num trabalho sofrendo, ficando doentes, adoecendo, mas em nome de uma segurança, não conseguem sair disso. É uma segurança que é o que eu conheço, é o que me dá, mas se eu sair daqui eu vou conseguir? Em nome dessa segurança fica, e cada vez a vida vai ficando pior. Em nome de uma segurança de eu não ganho nada, mas pelo menos essa pessoa está aqui do meu lado. Que vida é essa? Eu tenho uma pessoa que, uma e duas, ela conversa comigo, e esses dias ela me disse assim: eu preciso arrumar um emprego, tal emprego, para que eu consiga gerar uma renda de tantos mil por mês, para que eu possa sair do meu casamento e viver com as minhas filhas. O que que vocês acham que acontece aí? Vai conseguir? Me respondam no chat. Ó, vou repetir. Eu preciso arrumar um emprego tal para que eu ganhe tantos mil por mês, para que quando eu tiver esse emprego, eu consiga sair da relação que eu estou. Ela vai conseguir? Sim ou não? Não, claro que não. Por quê? Não vai ter o dinheiro. Não. E por que, gente, que não? Por que que esse emprego não consegue chegar? Mesmo ela estando há anos procurando ele. Mesmo ela estando pronta para ele. Não chega. Parece que nunca acontece. E não há ferramenta e terapia que consiga mudar isso, tá, gente? E eu sou muito clara quando as pessoas vêm para mim e dizem assim: que tipo de ferramenta eu posso usar? Só existe uma, porque ela não tem coragem de dar o primeiro passo. Só existe uma ferramenta: posicionamento. O que você decide? O que você tem de fato coragem de fazer? E aí a pessoa fica porque tem medo
de financeiramente não dar conta. E ela não toma um posicionamento, ela fica esperando que algo aconteça para que ela vá. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Enquanto você esperar que o externo te traga o que você precisa, não vem. Então, o que eu preciso fazer aí? Tomar coragem de fazer o que precisa ser feito. Ou de fato, tá? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Ou de fato compreender que essa relação que se julga tão ruim, pode ser que não seja tão ruim assim, mas que a pessoa precisa sair dos padrões infantis que ela está, do que ela recebe, do que ela vive, para de fato as coisas se manifestarem diferentes, tá? Ah, mas esse homem é isso, é aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, e eu preciso arrumar tal coisa para poder sair disso. Não, quem sabe você precisa mudar a forma como você vê essa pessoa, a forma como você se relaciona, as suas atitudes, a sua birra interna. Quem sabe você está num padrão de amor infantil, ainda esperando receber tudo que você quer do jeito que você quer. Não, Kelly, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, eu já mudei, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance e realmente não dá. Ele é tóxico, é abusivo, ele me maltrata, ele me humilha, realmente não dá. Eu preciso dar um jeito de sair daqui. Não, você precisa sair daí para que quando você der o passo, as coisas se movimentem. Viram aquela música que eu mandei? Não sei se os novos estavam, mas acho que vocês todos estavam. Aquela música que até foi a Soraya que me mandou essa música de quem que é aquela música, meu Deus? É do David Leonardo com o não sei o que lá, Araújo, não sei se é Felipe Araújo, como que é o nome. Quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Então é preciso do passo, é preciso da coragem, é preciso da iniciativa. Aí quando você faz esse passo, opa, abriu o campo, abriu a possibilidade. Por quê? Porque você enfrentou os seus medos. Você saiu da escassez que você tá. Você tomou coragem de fazer o que precisa. Olha ali, a Sanara chegou, ó. São tudo igual essas meninas, são tudo igual. Então, deixa eu ver o que vocês responderam. Porque ela não tem coragem de dar o primeiro passo, porque ela está vibrando escassez. Isso. Por que que ela está vibrando escassez? Quando que a gente vibra escassez? Quando primeiro eu recebo, para depois eu assumir minha vida. Não, primeiro você dá, primeiro você faz, depois as coisas se remontam, depois as coisas acontecem, depois as coisas se tornam. Então você mostra aquilo que você é capaz, está disponível a fazer. Então tem que sair da espera. Quem espera receber tudo o que quer ainda está na infantilidade. Nós precisamos amadurecer. Então, tem coisas que você precisa desapegar. Esse amor cego, esse apego, muitas vezes, esses lugares em que você vive, você precisa ter coragem de desapegar disso para que, de fato, a vida comece a acontecer. E quando nós não temos essa coragem, algo vem e acontece. Vocês já ouviram a frase, a vida não perdoa? Já ouviram isso? A vida não perdoa. Não é que a vida não perdoa, é que você tem tudo ali que você precisa fazer e você nunca faz. Chega uma hora que vem um empurrão. A vida vem e te dá um empurrão, tá? E aí, ou você é mandado embora do seu trabalho, ou de repente você descobre que nesse relacionamento você foi traída a vida inteira, sabe? Daí você precisa tomar uma atitude, e aí você se frustra, e você fica com raiva do mundo, com raiva de tudo, mas não, a vida teve que te empurrar para que você saísse desse lugar. E a vida vem e te empurra, te dá um pontapé, ó. Pronto, até hoje você não tomou decisão? Tomei decisão por você. Agora pronto, agora sai e vai viver sua vida. Mas aí se a pessoa sai na vitimização, vai acontecer o quê? Se ela sai sem nenhum aprendizado, ela vai continuar ainda pior do que estava antes, tá? E por último, tá? Ó, hoje deu tempo, hoje eu tô correndo, vocês viram? Ó. Ah!
um pouquinho sobre nosso mestre. Pelo menos é o meu, espero que seja o de vocês. Cristo, ele nos diz que o amor verdadeiro e próspero, tá? Ele começa com ordem no nosso coração, tá? Ou seja, o amor de Cristo por nós foi incondicional, mas ele também respeitou a verdade e o livre-arbítrio de cada um. Jesus, ele não salvava quem não desejava ser curado. Quem assistiu The Chosen, gente, assistam essa série. Ele dizia assim: você quer ser curado? Porque a pessoa vinha com toda a lamentação dela, né? Ele perguntava: você quer ser curado? Daí a pessoa dizia: sim, eu quero ser curado. Aí ele dizia: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E aí, em muitos casos, ele acrescentava: vá e não peques mais. Ou seja, em nenhum momento ele atribuía a ele a salvação. O que que ele fazia? Ele jogava para a pessoa o que, gente? O que que ele jogava para a pessoa? O que que ele fazia nesse momento? O que que ele fazia nesse momento? Ah, e tem muitas pessoas que dizem assim: ah, eu preciso estar com essa pessoa porque sem mim não vive. Ah, eu preciso salvar. Ah, eu preciso não sei o quê. Ele jogava a responsabilidade, a vontade de mudança. Então ele dizia: você quer ser curado? E a pessoa tinha que responder que sim, ou seja, a pessoa disse sim. A tua fé te salvou, ou seja, eu não fiz nada. Foi você que fez. E aí, quando tinha o milagre, ele ainda dizia: vai, não peques mais. Ou seja, se você continuar cometendo as coisas, ou essa dor no seu coração, essas coisas e tudo mais, continuar contando a história para si mesmo, é responsabilidade sua. Não venha depois reclamar comigo, tá? Foi você que quis assim, foi você que determinou dessa forma. Então, quando a gente continua tentando mudar alguém que não quer mudar, nós estamos desrespeitando o livre-arbítrio e não estamos respeitando ordem e hierarquia e muito menos esse lugar. Ó, Cristo nunca disse eu te curei. Agora você tem que fazer isso, isso e isso para mim. Entende? E nós, dentro das nossas relações, dentro dos nossos lugares de mãe, de pai, de filho, de marido, de esposa, muitas vezes a gente nos coloca nesse lugar. Eu fiz isso para você. Agora você não pode mais fazer isso, isso e aquilo. Ah, eu continuo com você se você mudar isso, isso, isso e aquilo. Ou seja, a pessoa está tirando a responsabilidade dela e jogando no outro. Ah, o nosso casamento não dá certo porque você isso. Ah, eu aqui nessa empresa não dou certo porque o meu chefe tal coisa, tá? Então, o que que ela faz? A pessoa tinha o poder de escolher, só queria ou não, se queria ou não mudar. A pessoa tem direito o tempo inteiro se ela quer ou não mudar. E se ela não quer mudar, se posiciona. Pronto, então eu não te quero mais. Então eu não trabalho mais aqui. Eu não quero mais você na minha vida. Eu não quero mais contato com você. Kelly, mas a gente não tem que perdoar, mas isso não tem nada a ver com perdão, isso tem a ver com posicionamento. Perdão é quando você carrega mágoa, tristeza, revolta, indignação no seu coração. Agora, você entender a situação, você se posicionar e não ficar mais predisposto para que aquilo aconteça com você, é posicionamento, é decisão. Vai, não peques mais. Pronto. A tua fé te salvou. A tua crença te mudou. O lugar que você está criou uma nova realidade. Vai, pare de cometer os mesmos erros. Ah, mas eu me sinto culpado de tal coisa. Se você se sente culpado, se arrependa e mude. Me sinto culpado, mas continuo fazendo a mesma coisa. Eu me sinto culpado o quê? Vai contar a história para dormir. Não sente, não. Quem realmente sente culpa se arrepende e muda. Muda aquilo que é. Então, quando você ama alguém mais do que a si mesmo, tá? Eu amo o outro mais do que a mim mesmo, tá? Eu estou rompendo com integridade espiritual. Eu amo ao próximo
como a mim mesmo. Amai ao próximo como a ti mesmo, não acima, nem abaixo. Não acima, nem abaixo. Tá? Então, a integridade espiritual é amar o próximo como a ti mesmo, e não mais do que a si mesmo. Mais do que sempre tudo para o outro, sempre ali, 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 ali. Tá? Isso é mais do que a si mesmo, é arrogância, é dependência, dependendo do caso. Então, você fere com a integridade espiritual das leis, de ser criador, de ser filho, filha de Deus, de criar a sua própria realidade, de amar o próximo como a ti mesmo. Nunca a mais, nem a menos. Ah, Kelly, mas se eu rompo com essa pessoa, se eu bloqueio ela da minha vida, tá bom? Se posicionou. Isso não é falta de amor a essa pessoa, é amor com você mesmo, para que você não volte a passar de novo o que você já passou, para que essa pessoa não cometa de novo aquilo que ela fez para você. Então você ama a si mesmo primeiro. E aí você ama o outro se afastando dela? Claro. Você deixa que ela viva a vida dela, você não deseja o mal para ela, ela vai. E você se posiciona. Vocês entendem que as pessoas elas ficam em nome do amor? Esse amor que elas ficam, que elas criam na cabeça delas não existe? É só dependência, é só apego, é só isso que acontece. Então, sejamos como dentro do amor, como o amor de Cristo, que exige verdade, exige coragem, exige fé e exige escolha consciente, exige consciência. E essa consciência significa autorresponsabilidade daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai mudar. Pare de cobrar ao outro que ele mude para que ele possa continuar com você. Quanta arrogância e prepotência. Se você não está feliz com isso, acabe com isso. Mas pare de exigir que é sempre culpa do outro. Isso é a maior mentira que as pessoas fazem. Ah, mas ele não muda, ela não muda, ela não muda, ele não muda. Mas e você? Já fez as mudanças que precisava? Ou ainda está esperando que o outro mude para que você possa viver o que você quer? Isso não existe, tá? Então, a pergunta que eu quero que vocês respondam aí durante a semana é: qual o tipo de amor você está vivendo e aceitando? Qual é o tipo de amor que você está vivendo e aceitando na sua vida? E a gente falou de vários deles. Qual o tipo de amor que você está vivendo e aceitando na sua vida? O que hoje você chama de amor é de fato amor? Ou é apego, culpa, escassez ou medo de ficar só ou de não ter financeiramente o apoio que você precisa? Tá bom? Depois que vocês responderem, eu quero as respostas lá no grupo. Ó, a Rosane ganhou um atendimento, né, Rosane? Rosane ganhou, já está marcado o atendimento. Ela pôde escolher o que ela queria, ela escolheu a mesa Giotti, tá? Ganhou R$ 380 aí, tá? Que foi o que ela escolheu, mas ela podia ter escolhido qualquer um, né? Até o mais caro. E ela escolheu esse porque ela compartilhou uma atividade que eu dei lá no grupo. Aí eu fiz o sorteio e ela foi escolhida. Então tá aí, ó. Compartilhem que daqui a pouco eu crio mais um. Esse mês também tem, né? Quem indicou pessoas aí, a Mônica indicou duas, ó. Duas entraram, tá concorrendo. Eu não me lembro agora quem foram as outras pessoas, mas teve mais. Pessoas que indicaram e as pessoas entraram, também vão concorrer a um atendimento, a escolher. Então, daqui uns dias eu vou lembrar. Gente, lembram da aula? Hoje é o dia de fazer os compartilhamentos aqui. Vai ter sorteio, tá bom? Amores, gratidão. Faz tempo que eu não peço, eu vou pedir de novo. Quem puder, quem sentir, compartilhar essas aulas, fazer um print, tirar uma foto e colocar lá nos stories, falar, escrever uma frase daquilo que impactou, daquilo que fez sentido, me marcar. Eu agradeço muito, tá? Porque isso gera o quê? Isso gera curiosidade nas pessoas de saber o que é isso que você está fazendo, né? E aí a gente consegue expandir cada vez mais, tá bom? Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Boa semana. Depois a gente se fala lá no grupo, tá? Até!